Olá, alunos e alunas, vamos lá para a nossa segunda aula sobre adjetivos. Estão animados? Espero que sim. Os adjetivos, como eu falei na aula passada, são características, positivas ou negativas que atribuímos ao substantivo, ou seja, a algum nome, a alguém. Então, pode ser tanto no positivo quanto no negativo, Nós vimos alguns exemplos, inclusive. Hoje nós vamos falar das classificações destes adjetivos, tá? Como eles se classificam. Vamos falar de uma parte que são as locuções adjetivas, Vamos falar também e vamos fechar essa parte 2 neste seguinte. Vou colocar aí na telinha de vocês aquela folhinha do resumo. Então, primeiramente, nós vamos falar das classificações, como eu falei, Nós temos 3 tipos. Vamos falar das locuções, E alguma coisinha importante eu quero deixar algumas dicas para o finalzinho. Show? Beleza. Então, nós temos as classificações desses adjetivos. Eles se classificam muito parecido com os substantivos, de acordo com as palavras, Por exemplo, ele pode ser simples ou composto. Como assim? A palavra simples, então se o adjetivo é formado por apenas uma palavra, ou seja, uma característica só, ele é considerado simples. Por exemplo, velho. Por exemplo, bonita. São características formadas apenas por uma palavra, por isso se classificam em simples, adjetivos simples. E os adjetivos compostos, obviamente, eles são formados por mais de uma palavra, por mais de uma característica. Exemplo, maltratada. Maltratada é um adjetivo, porém, maltratada escreve juntos, duas palavras que se escrevem juntas, Não tem aquele hífen, que é aquele tracinho no meio dela. Então, coloque aqui para mim a palavra maltratada. Então, mesmo assim, ela é considerada um adjetivo composto, apesar de ser uma palavra junta, Duas palavras, porém, são juntas e não tem o hífen. Mesmo assim, mal e tratadas, Juntando, maltratadas. Por isso, ela é considerada um adjetivo composto. Então, temos os outros adjetivos compostos, como, por exemplo, castanho escuro, identificando a cor de alguma coisa, a cor de alguns substantivos. Nós vamos ver também numa aula a seguir, em sequência, nós vamos ver muito, que é muito importante, o plural dos substantivos. O plural dos adjetivos compostos. Igual a gente viu dos substantivos, as regrinhas, então nós vamos ver dos adjetivos também, dessas características boas, ruins. Vamos ver. Beleza, então falando de classificações, nós temos simples ou composto. Beleza, adjetivos primitivos ou derivados é exatamente como a palavra se forma. Se a palavra é primitiva, se aquela característica é primitiva, ou seja, ela não se deriva de nenhuma, ela veio primeiro, então nós chamamos de adjetivo primitivo. O derivado é lógico, ele é formado por uma outra palavra, então ela deriva de outra, ou seja, ela vem formada de uma outra que já existe anteriormente. Então, vamos dar um exemplo de adjetivo primitivo. Por exemplo, suja, Ela é primitiva, não veio de uma outra palavra, ela veio primeiro, tá? Primitiva, lembra de primeiro que fica mais fácil o entendimento. Derivado, deriva, forma-se através de uma outra palavra. Por exemplo, cheiroso. O cabelo dela está cheiroso. Cheiroso, é um adjetivo que veio da palavra cheiro.
né? Então, já temos uma palavra antes que é cheio. Cheiroso se formou depois, por isso é derivado. Então, a diferença é só essa, gente. Muito igual às classificações dos substantivos. Então, nós temos o adjetivo primitivo ou derivado, simples ou composto. Vamos ver também, né, os adjetivos chamados de adjetivos pátrios. Gente, adjetivos pátrios. Nós usamos esses adjetivos, essas características, quando nós atribuímos a nacionalidade de alguém, aquele grupo de pessoas que nasceu em tal país, nasceu em tal lugar, qual localidade que ele nasceu, qual é a origem daquela pessoa, daquele cidadão. Então, nós chamamos eles, né, essas características próprias de quem nasceu em tal lugar, em tal localidade, nós chamamos de adjetivos pátrios. A nossa lista de adjetivos pátrios é gigantesca, enorme. Nós temos muitos adjetivos pátrios, né? Eu posso dar inúmeros exemplos aqui, tá? Posso ficar aqui o dia inteiro falando, ó. Ok, nós temos. Eu vou dar uma aqui, por exemplo, um adjetivo pátrio. Francês, né? Para quem nasceu na França. Alemão, japonês, acriano, falando aqui do Brasil, né? Brasiliense. Vocês já ouviram falar no soteropolitano? Então, também é um adjetivo pátrio para quem mora lá na Bahia. Quem nasceu mesmo em Salvador. Lá em Salvador, nós chamamos de soteropolitano. Então, são atribuídos essas características e são chamados de adjetivos pátrios. Pois bem, olha, temos uma coisinha bem importante, uma dica aí. Os adjetivos pátrios, bom, se eu falar solto, japonês, mineiro, francês, gaúcho, eu falo palavras soltas. A classe gramatical dela, adjetivo pátrio, a classificação desse adjetivo. Porém, gente, não se confunda como uma pegadinha aí, para pegar aquele aluno que vai no português automático e apenas decora aquilo que a professora fala e não entende. Então, erradamente, equivocadamente, você vai se dar mal, né? Então, não decore, não vá, entenda, analise a situação. Então, o adjetivo pátrio, ele pode estar construído num texto, numa frase, de maneira com que ele não vai ser adjetivo. Ele pode ser um substantivo, dependendo do exemplo. Vou colocar um exemplo aqui embaixo para vocês. Vou ler. Os gaúchos preferem churrasco. Os baianos gostam de vatapá. Os paulistas adoram pizza. Paulistas, baianos, gaúchos. Então, gente, gaúchos, baianos e paulistas são substantivos. Neste caso aí, deste contexto, eles são considerados substantivos. Por quê? Olha, uma referência. Tem um artigo, né, diante destes nomes, né? Então, eles não são usados neste contexto como característica a alguém, e sim o nome, né, de pessoas, e sim o nome, né, entre aspas, de pessoas, né, como os gaúchos, os baianos, os paulistas, né? Então, isso, neste exemplo, né, neste contexto, eles são considerados o quê? Substantivos, tá? Mas eles soltos, se eu tirá-los, né, do contexto em geral, eles são adjetivos pátrios, né? Por exemplo, algumas pessoas gaúchas estarão chegando em Resende. Então, algumas pessoas gaúchas, no caso, eu dei uma característica a estas pessoas para dizer que eles moram lá no sul do
país. Entenderam? Então tem essa diferença. Então tudo, gente, em português é extremamente importante que a gente leia e que a gente analise todo o contexto. Não vá no automático, como eu falei, gente, não caiam nessa, porque português não é nada objetivo, é analisado, é pensado para vocês alcançarem aí o resultado que é a resposta correta. Então analisem bem. Então, para não perder, alguns adjetivos, eles podem, então, em determinadas situações, eles podem ser considerados substantivos. Então, você tem, caro leitor, a sabedoria ali de entender aquela situação. Então, uma boa dica é você ver os artigos, né, que são inseridos. Os artigos, eles determinam ou não determinam, né? Por isso nós temos os definidos e os indefinidos. Então, basta vocês entenderem isso que vocês não vão confundir. É só lembrar, adjetivo sempre vai ser uma característica boa ou ruim de algum substantivo, tá bom? Só isso. Beleza, falei dos adjetivos pátrios. Vou colocar para vocês aí na tela uma pequena tabela, né, de alguns adjetivos pátrios que junta uma nacionalidade com alguma outra nacionalidade, com algum lugar de origem de alguém. Quando isso acontece, vira um adjetivo pátrio composto, tá? Uma palavra composta, nós temos um hífen no meio que indica também que ela é composta, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar luso-brasileiro, né? Alguns outros adjetivos pátrios que são compostos, que são palavras compostas. Nós vamos colocar aí alguns exemplos, então, na tela de vocês, tá? Então, olha, por exemplo, África, africano, então na forma reduzida, afro. E assim nós temos o Alemanha, alemão, germânico, ou germano ou teuto, que é a forma reduzida. Então, gente, na formação dos adjetivos pátrios, o primeiro elemento aparece em sua forma reduzida e só o segundo sofre as flexões necessárias para estabelecer a concordância devida. Ao unir os adjetivos, o que tiver a menor forma reduzida deve vir primeiro. Então, olha só as formas reduzidas que estão aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cidadania luso-brasileira. Por exemplo, cidadania luso-brasileira veio luso de Portugal, brasileira daqui do Brasil. Aí juntou os dois, formou-se uma palavra composta e é um adjetivo pátrio também, tá bom? Beleza. Olha, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a locução adjetiva. Gente, o que é locução adjetiva? Locução, sempre em português locução, vai vir um conjunto de palavras, tá bom? Pode ser duas ou mais, tá? E sempre ela vai vir ajustada com uma preposição. É o caso da locução adjetiva, que vai vir uma preposição e um substantivo. Juntando, forma-se um adjetivo. Então, quando eu tiver uma preposição e um substantivo, vai ser chamado de locução adjetiva, porque ele vai estar caracterizando alguma coisa, tá? E se eu juntar estes dois, eles se forma um adjetivo, uma característica apenas. Vou citar alguns exemplos. Também temos uma lista enorme de locuções adjetivas que se transformam em um adjetivo só, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de boi, bovino, de chuva, pluvial, de criança, infantil, sem frutas, infrutíferas, sem nome, inominadas. Então, inominadas, infrutíferas, eu juntei
e formou-se um adjetivo só. Eu vou colocar na tela de vocês aí algumas, né, locuções adjetivas e os adjetivos que correspondem. Agora, prestem atenção nos exemplos assim. Por exemplo, perímetro da cidade ou perímetro urbano? Depressão de criança ou depressão infantil? Água das chuvas ou águas pluviais? Água das chuvas ou águas pluviais? Gente, qual seria a forma mais formal ou diria técnica? Qual seria a forma correta para eu poder usar? As duas são corretas, mas se eu usar de forma mais técnica, mais formal, eu usaria os adjetivos, por exemplo, pluviais, infantil e o outro que eu dei, urbano, que ficaria mais bonito, né? Mais formal e mais técnico, uma linguagem mais técnica, tá? Agora, se eu disser assim, no popular, no mais simples, numa linguagem informal, eu usaria mais as locuções adjetivas, como por exemplo, né, que eu falei, perímetro da cidade para indicar urbano, tá? Então, quando eu utilizo as locuções adjetivas, eu estou usando uma linguagem mais simples. Se eu sei o adjetivo que caracteriza melhor essa locução, ou o adjetivo correto a ser usado, eu uso uma linguagem mais técnica, eu estou mais avançada ali, eu estou sabendo mais sobre aquela situação, sobre aquela característica, tá? Então, é só lembrar disso. Locução adjetiva é formada por mais de uma palavra, é um conjunto que corresponde a uma preposição e a um substantivo. E nunca, jamais, de forma alguma, ele vai deixar de ser uma característica, ou seja, um adjetivo. Gente, muita calma nessa hora, né? Muito fácil este assunto. Eu fecho com vocês. Bom, eu preciso ir ao mercado. E aí, eu posso sair de casa? Posso. Sabe por quê? Porque eu tô levando meu álcool em gel e estou levando a minha máscara. Ou seja, aí eu posso ir ali na farmácia ou no mercado mais próximo e estou prevenida aí, estou me prevenindo, Gente, por favor, né? Fecho com vocês aqui e um beijo para todos.